Fala Físio, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Já deixa o seu like, curte, compartilha, comenta. Isso que impulsiona a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre red flags, ou seja, bandeiras vermelhas. É um assunto que já está meio que batido dentro da fisioterapia, mas será que a gente tem noção de quantas possibilidades nós temos de red flags, onde elas podem estar escondidas? Lembrando então, a definição de red flags é tudo aquilo que impossibilita que você atenda o seu paciente, impossibilita que o seu paciente seja referenciado para a fisioterapia em si. Essas são as red flags para nós fisioterapeutas. O que isso quer dizer? Que esse paciente precisa ser encaminhado, direcionado para outro profissional da área da saúde. Tudo bem? Lembrando que nós temos também a yellow flag, que é quando esse paciente deve ser compartilhado com mais profissionais da saúde. Então você pode atender, mas ele também tem que ser compartilhado devido aos achados que você encontra na sua avaliação. Vamos para as red flags. Eu coloquei aqui uma vasta lista de possibilidades que tem ramificações de red flags e coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Tumores, principalmente se a pessoa está com uma dor que não tem um comportamento mecânico, aquela dor constante, ela não alterna. A pessoa acorda, dorme, não tem posição para a dor melhorar. O comportamento mecânico que a gente fala é se algum movimento exacerba a dor ou algum movimento alivia a dor. Então é bom ficar atento a isso, né? Aos tumores que podem aparecer, principalmente se a pessoa tiver histórico na família também, isso é muito, muito importante, beleza? Se a gente falar de osteomielites, nem se fala, então essas condições mais graves na parte óssea, a gente tem que recorrer, tem que encaminhar esse paciente e às vezes tentar entender que essa dor ela é desproporcional, é uma dor fora do comum, né? Um padrão de dor ali sempre de 7 a 10 também. Outros exemplos como síndrome da cauda equina, a gente tem que ter um controle daquele paciente que tem às vezes uma fraqueza muito grande de membro inferior, aquela sensação de que vai falhar, que ele vai cair, é um possível sinal, enfim, analisar o caso do paciente, porque se for uma disfunção dessa, provavelmente ele vai precisar de outro profissional trabalhando no caso. Fraturas, nem se fala, né? A gente tem aí histórias que nós ouvimos de, por exemplo, um ciclista que cai e logo em seguida está passando um físio ou alguém que faz terapia manual e vai lá mexer, acaba causando algo mais grave no paciente. Então, dor pontual, desproporcional, pós-trauma direto, não mexe, né? Não é o momento ainda, talvez, da fisioterapia agir, a não ser que seja com os primeiros cuidados, os primeiros socorros, se forem algo assim, um acidente ou algo do tipo. Então, ficar esperto com as fraturas, dores pontuais, desproporcionais, pós-traumas. Osteonecrose. A gente trabalha muito, por exemplo, osteonecrose de quadril, né? Osteonecrose vascular da cabeça do fêmur. Claro, a fisioterapia pode ajudar em diversas possibilidades ali, mas se eu tenho uma osteonecrose e a pessoa teve um trauma, por exemplo, caí no banheiro, estou com uma dor desproporcional, eu já tinha esse quadro, né? Se você identifica isso, talvez vale a pena encaminhar, um exame de imagem nesse momento vai ajudar. Então, uma osteonecrose, principalmente quando eu já tenho bilateral, você tem que analisar até que ponto você pode atuar, mas principalmente se for seguida de um trauma, aquele paciente que faz o uso prolongado de corticosteroide também começa a passar a ser um possível candidato de uma red flag, então tem todo esse contexto envolvido. Uma doença arterial oclusiva, a gente tem, ou também uma trombose venosa profunda, um paciente ali com uma idade acima de 60 anos que tem uma alteração vascular importante, está com um edema importante, diferença de coloração, pele brilhosa, todos esses sinais levam a gente a entender que ele precisa de um atendimento, de uma orientação, de um profissional da área vascular para que a gente possa aí sim trabalhar as outras demandas desse paciente. Uma síndrome compartimental, nem se fala, então, se a pessoa tiver tido um trauma, né, tiver os compartimentos, você pega, por exemplo, a panturrilha, tem lá 4 compartimentos, está tendo um inchaço, começando a mudar a coloração, a pressão, aumento da pressão ali compartimental, esse paciente tem que ser encaminhado o quanto antes, né? Esse paciente corre o risco de amputação, por exemplo, tem que ter um feeling muito importante e saber reconhecer uma síndrome compartimental, que isso pode levar a condições muito, muito mais graves.
Uma embolia pulmonar também, né? A gente sabe sobre essa que eu acabei de falar, vascular, sobre a trombose, se eu tenho essa alteração da pele, edema, se eu tenho mudança de coloração, essa percepção, o histórico do paciente, olha, final do dia minha perna está pesada, essa é a sensação que eu tenho até uma queimação, é muito comum esse relato. Então, isso pode ser um risco ali, né, na parte vascular, que pode levar até por outros hábitos, não só a parte genética, né, alimentação, coisas que você pode observar e conversar com o seu paciente para ele ter uma embolia, né, pulmonar devido a algum trombo que foi parar lá no pulmão. Pneumotórax, então o paciente dificuldade de respirar ou coisas depois de um trauma também, ou alguma perfuração, vamos dizer assim, algo pérfuro cortante na região do tórax, impossível respirar, perdendo a capacidade, né? Enfim, sinais muito claros, parece óbvio, né? Mas a gente ouve muitas histórias que infelizmente o óbvio não foi observado e não foi pensado. Entre outras, como lesões neurais, também pérfuro cortantes, né? Lesões nervosas, a pessoa perde a capacidade de contração, de movimentação. Então você sabe que a inervação, a parte neuromotora foi comprometida. Esse primeiro momento também é uma baita red flag. Infarto agudo do miocárdio, aquelas percepções, dor no peito, uma angina instável que a gente fala. Tudo isso tem que deixar a gente em alerta também para encaminhar o paciente. Como outras coisas, a meningite, aquele paciente que desenvolve uma cefaleia acima dos 50 anos, uma mudança de comportamento de uma cefaleia de uma hora para outra, são coisas que tem que deixar a nossa anteninha em pé para não cometer nenhum erro e principalmente poder indicar esses pacientes para o profissional correto para aquele momento. Eu já ouvi durante as aulas aí pelo país várias e várias histórias de red flag, de coisas que foram identificadas, e isso foi fantástico, porque vários fisioterapeutas tiveram esse feeling, essa percepção e ajudaram muitos pacientes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, pode deixar também sugestões para a gente ir falando sobre os próximos assuntos, beleza? Até o nosso próximo Fala Físio. Um abraço!